Meus amigos, eu não sei se você aí tava sabendo, mas hoje o Endrick jogou, hoje o Endrick fez gol. Será que já tá na hora dele começar a disputar ali vaga na titularidade do Real Madrid e na seleção brasileira? Será que ele deve ser convocado, deve ser titular da seleção? Bom, chega aqui comigo que a gente vai falar disso hoje, porque a parada é a seguinte. Hoje, para uma partida de Copa do Rei, não é Champions League, obviamente, e também não é La Liga, o Real Madrid veio com esses 11 aqui, e eu falo que é Copa do Rei, porque se você olhar aqui, você vai ver muita coisa esquisita, tá ligado? Você começa aqui no gol não vendo Courtois, e isso já é sintoma de time misto. A gente tem aqui o Lunin, a gente tem aqui algumas alterações, Fran Garcia no time titular, e entre as alterações a gente tem uma novidade brasileira que ainda não é o Endrick, que é na verdade isso aqui, o camisa 7 Vinícius Júnior, capitão do Real Madrid, pela primeira vez. O Vini já tá 6, 7 anos no Real Madrid, se eu não me engano, e hoje, pela primeira vez, ele teve a moral, ele teve essa carga, essa responsabilidade, tá ligado? De ser o capitão do time. Inclusive, durante o jogo teve um problema com a torcida xingando, dessa vez não o Vini, sim o Asensio, porque tá tendo um BO com o nome dele, e aí coube ao Vini, como capitão, exercer essa liderança de falar, árbitro, ó, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Enfim, Vini pela primeira vez capitão, muito legal, cara, porque a gente vê, por exemplo, no Barcelona, o Rafinha, que tem muito menos tempo de Barcelona, já sendo muitas vezes capitão do Barcelona, o Vini ainda não tinha sido nenhuma partida, hoje ele é, e olha que assim, era um time misto, mas era um time que tinha jogadores experientes, como por exemplo, se você olhar aqui, o Rüdiger, que é bem verdade que tem pouco tempo de Real Madrid, mas é muito mais rodado, muito mais experiente do que o Vini, mesmo assim, Vinícius Júnior capitão, e no mais, a gente tem aqui a presença de Endrick e Felipe, e se o Endrick tá, é porque não está o Mbappé. Aí você pensa, é só porque o time é misto, o Mbappé tava no banco? Não, nem no banco não tava, o Mbappé, olha só, é um motivo meio esquisito. Por que ele não estava jogando hoje? Porque ele tá ainda com dor, porque tirou um dente, arrancou um dente. Provavelmente é um siso. Provavelmente você nunca viu um jogador perder jogo por causa desse motivo, mas você vê agora, enfim, por causa disso, novamente aqui a escalação, o Real Madrid vem com esses 11, vem com o Endrick, Copa do Rei, mesmo se não fosse a parada do dente, provavelmente, ou talvez, o Endrick já ganharia espaço, porque ele tem jogado nesse campeonato, a gente também tem aqui o Arda Güler, e aí, cara, com o Endrick em campo, como é que começou o jogo? Com gol do próprio Endrick, gol do brasileiro, num baita de um passe do Jude Bellingham. Presta atenção, porque o negócio é o seguinte, olha só, aqui no canto o Bellingham vê o Endrick, que de primeira já recebe, ajeitando ela, chuta e faz o primeiro e único gol do jogo, o gol do Real Madrid, o gol dele, tá aqui o Endrick comemorando, e cara, presta atenção, porque assim, a gente tem a impressão de que o Endrick joga muito pouco, e essa impressão tá certo, ele realmente joga muito pouco, mesmo assim, mesmo não tendo todos os minutos necessários, ele chega agora a 4 jogos de Copa do Rei, 4 gols, 4 jogos, 4 gols, obviamente uma média de 1 gol por jogo, ele vira nesse momento o artilheiro do Real Madrid nessa competição e o vice-artilheiro da competição como um todo. Então assim, no geral, juntando todos os jogadores que disputam e disputaram a Copa do Rei, só tem um cara com mais gols do que o Endrick no momento, que é o Julián Álvares, que jogou ontem, que fez gol ontem, que se não tivesse feito gol ia até empatado. Assim, na Copa do Rei, não dá pra gente forçar aqui e falar que ele joga só 2, 3 minutos. O Endrick, não dá pra falar isso, ele joga mais minutos, ele não joga 90, não é o que tem acontecido, mas ele joga uma quantidade menor, porém um pouco maior do que as outras competições, tá ligado? Meio confuso, mas é isso. Enfim, o Endrick, ele tem aproveitado as poucas oportunidades que tem, ele já tinha aproveitado na própria Copa do Rei, num jogo que teve prorrogação, que ele foi lá e fez 2 gols, tá ligado? Gols bonitos, gol de letra, gol de fora da área, ele tem jogado bem, só que mesmo assim, o Ancelotti, ele é meio devagar. Eu acho que aqui, nesse caso aqui, diferente do que parecia o Xavi com o Vitor Roque, com o Rafinha, aquela coisa toda, não é muito uma birra do treinador com o atleta, não. Inclusive, o próprio Xavi e o Rafinha parece que não era uma birra. O Rafinha deu uma entrevista recentemente falando que se não fosse o Xavi, ele nem teria ido pro Barcelona, tá ligado? Agora, quanto ao Vitor Roque, parece que realmente tinha um incômodo ali. Agora, nesse caso aqui, o Ancelotti, ele parece usar pouco o Endrick, porque a filosofia dele, nada pessoal com atleta é esse que entra e faz mais um gol. Cara, se você olhar o lance, parece até que é fácil, porque assim, primeiro que o passe do Bellingham é estupendo, olha que palavra. Segundo que o domínio do Endrick ali, ele é simples pra quem consegue fazer, porque pra quem não consegue, você domina, é errado, você mata o tempo do jogo ali, você atrapalha a coisa toda, ficou fácil porque ele soube fazer ficar fácil, tá ligado? E se ele fez, é por causa também do passe desse cara aqui que comemora com ele. Gente, tem algum meio campista hoje em dia no mundo jogando mais do que o Bellingham? Sinceramente eu não sei, se tiver é pouca coisa a mais, o Bellingham vem numa fase maravilhosa, o Real Madrid
assim, a equipe de ataque, que aí conta meio-campistas e atacantes, o Real Madrid vive uma fase maravilhosa, tá ligado? O Vini Júnior joga bem desde quase que muito tempo já. Eu ia falar sempre, mas sempre é exagero. O Vini joga bem há anos já. O Mbappé agora disparou a fazer gols. Hoje não fez porque não jogou. O Bellingham joga muito. O Rodrigo também numa fase muito boa. Esse time do meio pra frente é muito bom. Do meio pra trás, agora a gente vai falar no resto das coisas. O Vini teve uma chance. O Vini tava em campo hoje. Aqui acabou que não foi gol. Só que assim, do meio pra trás, esse aqui é o Lunin tendo que fazer defesa. E assim, cara, na verdade do jogo, foi muito legal ver o Endrick marcando, o Endrick tendo chances, mas o Real Madrid estava muito exposto, o jogo estava muito aberto, não no sentido de, qualquer um poderia ganhar, também nesse sentido, mas estava aberto em, o Real Madrid atacava, o Real Madrid sofria ataque, atacava, sofria, a Real Sociedad, que era o rival de hoje, estava tendo muitas possibilidades e só não conseguiu fazer gol porque o Lunin estava lá para quebrar galho, e como quebra galho bem, o goleiro que hora ou outra tem que substituir simplesmente Courtois, que na minha visão, hoje em dia, e já há um bom tempo, é o melhor goleiro do mundo, o Lunin entra no lugar dele e consegue substituir bem, coisa que não é fácil, tá ligado? Na sequência, a gente termina o primeiro tempo e assim, o Endrick vai bem, o Vini faz os seus movimentos ali, vai bem também, o Bellingham não passa que é sacanagem, mas o jogo no geral, apesar da vitória aqui do Real Madrid, a zaga não tava tão legal não, tanto é que tinha mais posse de bola a Real Sociedad, tinha mais finalização a Real Sociedad, e se você quiser saber quantos de cada, olha só, era 53-47 em posse de bola, e em finalização, eu trouxe aqui também, eram 7 chutes contra 5, 7 finalizações contra 5 do Real Madrid. Então, assim, a Real Sociedad finalizava mais no gol e assim terminou o primeiro tempo, com um time que estava perdendo, pressionando mais, e aí o segundo tempo começa como? Com mais defesa do Lunin. Esse aqui é um print meio esquisito, mas é o Lunin meio que saindo como se fosse um goleiro de futebol, fechando o ângulo, tá ligado? Se você quiser ver o vídeo do lance, olha só, um cruzamento que vai lá, o Lunin sai fechando o ângulo e defende essa bola aqui. E cara, como é bom o goleiro reserva do Real Madrid. O Lunin, ele tá naquele típico caso que muita gente às vezes fala até do Rodrigo, compensa ficar no Real Madrid não jogando, sendo que você poderia estar jogando mais em outro time. O que pega? No caso do Rodrigo, o Rodrigo joga, ele só não é protagonista, o Lunin ele não joga, né? Ou ele joga só nesses casos muito específicos de Copa, quando o Courtois não tá e tal. O Lunin, ele parece ser um cara que daria conta de jogar em time grande como titular, mas ele prefere, pelo menos por momento, ele prefere estar no Real Madrid sendo reserva. É um cara que pega uma régua muito alta, porque você tem que suprir a ausência do Courtois, não é pra qualquer um, e ele consegue dar conta, tá ligado? Faz mais um bom jogo. Eu arrisco a dizer que o Real Madrid só não empatou, ou talvez até perdeu esse jogo, porque teve o Lunin indo muito bem, assim como teve também o goleiro do Real Sociedad, que no final ali fez umas boas defesas, inclusive no chute do Bellingham. Enfim, um bom jogo pros goleiros. Destaque aqui pro Lunin, que é reserva, mas joga como se fosse um titular, e que assim, em outro time, talvez a essa altura do campeonato o pessoal já estaria até pedindo ele de titular, é que no Real Madrid existe o belga, e aí contra o belga não tem como, porque o Courtois, meu Deus do céu, não dá nem pra falar que ele tá numa fase boa, ele é a fase, tá ligado? Ele é bom. Enfim, pessoal, na sequência, o que a gente vai ter aqui? Uma chance do Endrick, que ele desperdiça, mas não é exatamente uma chance perdida, ou melhor, é também, mas não aquela que você reclama, é aquela que você sente pena de não ter entrado. Vamos ver o lance aqui, ele recebe, domina bem de novo, solta uma pancada, ela bate no travessão e sai, e esse aqui seria o 2-0. Então assim, cara, mais um bom domínio do Endrick, que coloca ele numa situação clara de gol, ele solta uma pancada na bola, que provavelmente amassou o travessão, tá ligado? Só que a bola bate no travessão, ela cruelmente não entra, ele foi tirado, o goleiro acabou acertando o travessão, um tijolo. Enfim, o jogo do Endrick, o que chegou ele dominou, ele levou perigo, em alguns momentos ele não estava nem jogando exatamente na função do Mbappé, que seria centroavante, com muito jogador misturado entre reserva e titular. O Endrick às vezes estava caindo pela ponta direita, como se fosse o lugar do Rodrigo, que hoje estava no banco, tá ligado? Enfim, faz uma boa partida, só que aí depois, o que acontece? Ele é substituído aos 71 minutos, ele é um dos primeiros a sair. E aqui, cara, a gente precisa falar, tipo assim, tá na hora de cogitar um empréstimo, ou quem sabe até a saída do Real Madrid? O que a gente tem? O cenário do Endrick é o seguinte, ele joga pouco, ele tem pouquíssimos minutos, eu vou mostrar quantos exatos aqui pra você, mas a verdade é que pelo menos ele aproveita muito bem os poucos minutos que tem. Ele tem gol já em La Liga, ele tem gol na Champions, que é aquele gol que todo mundo viu, contra o Stuttgart, ele tem gol na Copa do Rei, que é o campeonato que ele mais marcou. O Real Madrid agora vai com vantagem, esse jogo era ida, ainda tem a volta, o Real Madrid, portanto,
Porto ganha fora de casa. E aí tem até uma coisa curiosa que, pra você que não sabe, ontem o Barcelona empatou com o Atlético, a gente pode ter um El Clássico na Fiel, só que assim, a volta é só em abril, ou seja, falta mais de um mês pra volta. A ida foi hoje, a volta em abril, mas o Endrick, ele vai muito bem nesse campeonato, ele tem ganhado mais minutos justamente na Copa do Rei e ele tem aproveitado. Como eu falei, ele é o jogador que mais tem gols nesse campeonato específico pela equipe do Real Madrid e é o segundo que mais tem gols no campeonato como um todo, tá ligado? Então assim, o Endrick já tá pedindo passagem? Não. E aí parece que eu construí um argumento de que sim, mas não porque, gente, sendo realista, o time do Real Madrid titular não tem quem tirar dali. Você vai tirar o Rodrigo, você vai tirar o Mbappé? Impossível. O Vini, então, nem se fala, eu acho que nem cabe, nem precisa de eu explicar aqui. Mas assim, o Mbappé, ele vive um momento completamente artilheiro, ele é um cara que é intocável, cara, é intocável, não tem como você tirar, é um investimento muito caro. Eu acho que o que dá pra gente esperar, o que dá pra gente talvez cobrar, entre aspas, seria justamente ele ter um pouco mais de minutagem, porque titularidade não tem como, por enquanto é completamente impossível, tá ligado? Agora, também não precisa, além de não ser titular, ficar entrando aos 88, aos 89, porque é meio cruel, às vezes ele entra ali só pra, tipo assim, matar tempo de jogo pra partida terminar logo e garantir placar, tá ligado? O Endrick, ele já pede passagem na titularidade? Não, porque o time do Real Madrid é muito bom, só que talvez ele peça, ele já faça por onde ter mais minutos do que ele vem tendo. E aí agora, olha só, quantos minutos exatamente o Endrick vem tendo? É realmente muito pouco assim ou a gente tá exagerando? Bom, eu trouxe aqui pra você, isso aqui são os últimos jogos do Endrick, eu não sei se vai dar pra você ver, beleza, perfeito aí, mas eu falo pra você, o Endrick entrou contra o Brest e jogou 3 minutos. 3 minutos. E aí, na Copa do Rei, ele jogou 70, ou melhor, 82, desculpa. Depois ele joga nada. Contra o Atlético de Madrid, ele nem sai do banco. Contra o Manchester City, ele nem sai do banco. Contra o Osasuna, ele nem sai do banco. Então você vê que realmente tem uma situação onde muitos jogos ele não entra, principalmente igual o jogo contra o Real Madrid. Contra o Manchester City. Jogo quando é muito grande, quando não tá decidido, ele não entra. Contra o Manchester City, a partida de volta, até que tava decidido, mas mesmo assim ele não ganhou muito tempo não, tá ligado? Enfim, olha só, voltando aqui, contra o Manchester City na partida de volta, quando já estava completamente decidido, ele ganhou 1 minuto. E aí, o último jogo, contra o Girona, ele ganhou 1 minuto. A gente está falando aqui de jogos que ele ganhou 3, nada, 1. Realmente joga muito pouco e ele tem sido um cara que, assim, come muito banco e que em jogo grande ele não entra. E é aquilo, tem um pouco da personalidade do Carlo Ancelotti, tá ligado? Para colocar tão pouco assim, mas tem também o fator Mbappé, que assim, o Mbappé ele é um cara que ainda não tem idade suficiente para ficar cansando e é um cara que tem muita fome e sede de gols, tá ligado? Então ele quer sempre aumentar os números e aí não dá espaço pro Endrick entrar. Querendo ou não, hoje o Endrick briga ali por vaga com o Mbappé ou talvez com o Rodrigo, mas principalmente com o craque francês. A coisa não tá tão boa. Assim, cabe ao Ancelotti tentar achar um equilíbrio. Agora, o Endrick já faz por onde ir para a seleção brasileira? Cara, é muito difícil porque hoje ele disputa vaga na seleção com quem? Com o Matheus Cunha? Com o Yuri Alberto aqui do Corinthians? O Matheus Cunha eu imagino que vai estar na seleção, o Yuri Alberto eu também acho. Só que eu acho que o Endrick, se fosse qualquer outro jogador, não deveria ser convocado, tá ligado? Porque ele joga muito pouco e aí é até uma injustiça com os outros que estão jogando mais. Mas o pouco que ele joga e ele mostra esse recurso que ele tem, ele mostra que ele realmente, assim, tem um porquê, existe tanta expectativa em cima dele, tá ligado? Talvez eu acho que ele seria o caso de, mano, mesmo estando jogando muito pouquinho, talvez eu convocaria ele, tá ligado? No normal, se fosse um jogador comum, não é certo porque ele joga muito pouco, mas sendo quem ele é, e você entendendo que, pô, ele só joga muito pouco assim, porque ele tá no time mais concorrido do mundo, talvez eu forçaria. Então, assim, se por acaso o Dorival convocar ele, eu passarei pano, porque olhando estatística e número e minutagem, não tem muito pra quê, não. Mas se por acaso acontecer, eu passo pano. Agora, o que eu acho que vai ocorrer é talvez o Matheus Cunha e principalmente o Yuri Alberto. E você, o que você acha? Você acha que cabe ali já ganhar mais minutos no Real Madrid? E como? Porque como é que você tira o Mbappé? O que você faria se você fosse o Ancelotti? E o que você faria? Comenta aqui embaixo. Se você fosse o Dorival, convocaria o Endrick? Tiraria quem? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir. É nóis. E se por acaso... Atenção, hein? Se por acaso você tá vendo isso aqui justo no dia que eu postei, hoje, quarta-feira, eu estou em live agora na Twitch. Link vai estar aqui embaixo na descrição. Entra lá, vou estar ao vivo, vem trocar uma ideia. É nóis, obrigado por assistir.